Olá, sou o Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar polinômio minimal. Os objetivos da aula são definir polinômio minimal de uma matriz e de um operador linear, desenvolver uma fundamentação teórica para determinar o polinômio minimal de uma matriz e de um operador linear, discutir a relação entre diagonalização de operadores e o polinômio minimal. Nós sabemos que um operador linear f de V em V, sendo V um espaço vetorial de dimensão finita, é diagonalizável se e somente se V possui uma base formada por autovetores de f. Mas, quando o espaço vetorial V possui dimensão alta, o procedimento para encontrar os autovalores e autovetores é inviável pela grande quantidade de cálculos, ou seja, neste caso de dimensão alta, verificar se um operador linear é diagonalizável é um processo trabalhoso. Neste caso, nós podemos utilizar o polinômio minimal para determinar se um operador linear é ou não diagonalizável. Para isso, vamos considerar essa primeira definição. Seja P um polinômio e A uma matriz quadrada de ordem n. Então, calcular o P dessa matriz é substituir essa matriz no lugar da variável x aqui e no termo independente, no caso aqui o A0, nós devemos multiplicar o termo independente pela matriz identidade da mesma ordem da matriz A considerada inicialmente. Quando o P dessa matriz resulta na matriz nula, nós dizemos que o polinômio anula essa matriz A. Por exemplo, sejam P e Q esses dois polinômios. Se A é essa matriz, então o que seria o P de A? No nosso caso aqui, ficaria A ao quadrado menos 9 vezes a matriz identidade 2 por 2, pois a matriz A é uma matriz 2 por 2. Nós sabemos que A ao quadrado é A vezes A, e a identidade, neste caso, é a matriz 1, 0, 0, 1. Então, realizando essa multiplicação aqui, nós obtemos a matriz 9009, e aqui resulta em menos também a matriz 9009, ou seja, o P de A resulta na matriz nula e significa que o polinômio anula a matriz A. Por outro lado, calculando aqui o Q dessa matriz, nós temos que calcular 2 vezes a matriz A mais 3 vezes a matriz identidade 2 por 2. Então, neste caso, nós vamos ter que calcular 2 vezes essa matriz mais 3 vezes a matriz 1, 0, 0, 1. Neste caso aqui nós vamos obter menos 2, 8, 4, 2 e aqui a matriz 3, 0, 0, 3. E realizando esse cálculo aqui nós vamos obter a matriz 1, 8, 4 e 5. Definição: seja A uma matriz quadrada. O polinômio minimal de A é um polinômio desta forma, tal que o m de A resulta na matriz nula. Este polinômio é o polinômio de menor grau entre os que anulam a matriz A. Note que, por definição, o polinômio minimal é um polinômio cujo coeficiente que acompanha o termo de maior grau, que nesse caso aqui é o xk, vale 1. Neste caso, nós dizemos que esse polinômio é um polinômio mônico. Observação: se A é uma matriz quadrada de ordem n, P de x é um polinômio que anula a matriz A e M é uma matriz inversível de ordem n, então este polinômio também anula esta nova matriz aqui. De fato, nós vamos calcular o P dessa matriz e mostrar que resulta na matriz nula. Então, o P da inversa de M que multiplica M é igual a n vezes essa matriz aqui elevada a n, mais o a n menos 1 vezes essa matriz elevada a n menos 1, mais até o a1 que multiplica m a menos 1
vezes A vezes M mais o A0 vezes a matriz identidade N por N. Note o seguinte, vamos analisar inicialmente aqui essa matriz elevada a 2. Né? Então, M a menos 1 vezes A vezes M elevado a 2 resulta no M a menos 1 vezes A vezes M vezes o M a menos 1 vezes A vezes M. Note que nessa parte central aqui nós vamos obter uma multiplicação de M pela sua inversa, que resulta na matriz identidade, ou seja, depois de fazer essa simplificação, nós vamos obter M a menos 1 vezes A vezes M, ou seja, quando a potência aqui é 2, nós vamos obter a matriz M a menos 1 ao quadrado e, por último, a matriz M. E este raciocínio aqui nós podemos aplicar nessas outras potências. Por exemplo, essa potência aqui, essa matriz elevada a N, vai resultar na matriz M a menos 1 vezes A elevado a N vezes M. A potência elevada a N menos 1 vai resultar no M elevado a menos 1 vezes A elevado a N menos 1 vezes M. Assim em diante, até chegar aqui no A0 vezes a identidade, e esse A0 vezes a identidade eu vou escrever dessa forma para ficar mais claro o raciocínio que eu vou utilizar nessa expressão. Então, note o seguinte, que todas essas parcelas aqui, essa matriz M aparece desse lado direito e essa matriz M a menos 1 vai aparecer desse lado esquerdo. É claro que esses A's são constantes reais, então eu posso escrever eles multiplicando aqui o A elevado a N, nesse caso aqui o A1 multiplicando o A, porque essa troca não vai alterar no resultado final da multiplicação. Né? Então, vocês estão vendo que desse lado direito eu posso colocar a matriz M como um fator comum, desse lado esquerdo eu posso colocar a inversa de M como um fator comum, resultando AN vezes a matriz A elevado a N até o A1 vezes a matriz A mais o A0 vezes a matriz identidade. E como esse polinômio anula a matriz A, esse P de A é a matriz nula e M a menos 1 vezes a matriz nula vezes a matriz M é de fato a matriz nula. Nós vamos precisar dessa observação para justificar a definição de polinômio minimal para um operador linear. Sendo assim, considere V um espaço vetorial de dimensão finita e F de V em V um operador linear. Pela observação anterior, nós podemos tomar o polinômio minimal de F como o polinômio minimal da matriz desse operador em uma base B, onde essa base é uma base qualquer para V. Pois, se C é uma outra base de V, nós sabemos que existe uma matriz M inversível, tal que a matriz de F na base C é dada como M a menos 1 vezes a matriz de F na base B vezes a matriz M. Essa matriz M aqui é a matriz de mudança da base B para a base C. Assim, pela observação anterior, se um determinado polinômio anula essa matriz aqui, consequentemente vai anular essa outra matriz, que é a matriz do operador na base C. Ou seja, se P é um polinômio que anula essa matriz, então P também anula a matriz de F em qualquer outra base. O que nós vamos fazer agora é desenvolver ferramentas para determinar o polinômio minimal de uma matriz ou de um operador linear. Teorema 1, que é o teorema de Cayley-Hamilton, seja f de V em V um operador linear, B uma base para V e P o polinômio característico de F. Então, o P dessa matriz é igual
a matriz nula, ou seja, o polinômio característico anula a matriz de f na base B, onde essa base aqui é uma base qualquer do espaço vetorial. Isso significa que o polinômio característico é candidato a polinômio minimal do operador ou da matriz. Teorema 2. As raízes do polinômio minimal são as mesmas raízes do polinômio característico. Assim, para determinar o polinômio minimal, nós precisamos determinar o polinômio característico. Mas, antes de prosseguir com os exemplos, nós vamos relembrar a definição de polinômio característico e fazer uma observação sobre ele. Relembre que, dada uma matriz A de ordem n, o polinômio característico de A é dado por essa expressão, ou seja, é o determinante da matriz A subtraindo o lambda aqui na diagonal principal. E, em relação a um operador linear f, o polinômio característico de f é o polinômio característico de qualquer matriz que representa f, pois nós sabemos que, em relação a qualquer base, o polinômio característico da matriz que representa f é o mesmo. Então, a definição de polinômio característico faz sentido no contexto dos operadores lineares. Por exemplo, o polinômio característico dessa matriz A, de acordo com a nossa definição aqui, é calcular o determinante da matriz A subtraindo lambda aqui na diagonal principal. Então, aqui, colocando o menos lambda na diagonal principal e realizando os cálculos para calcular esse determinante, nós vamos encontrar essa expressão e é fácil de verificar que este polinômio na variável lambda possui raízes 3 e menos 1, sendo menos 1 uma raiz de multiplicidade 2, ou seja, essa expressão pode ser fatorada desta forma aqui. Observe que sempre que a matriz possuir uma ordem ímpar, o coeficiente do termo de maior grau, no caso aqui é o lambda 3, será menos 1. Para facilitar a escolha do polinômio minimal, nós vamos utilizar neste slide que o polinômio característico é dado por essa outra expressão aqui. Então, a diferença da expressão que nós tínhamos para essa é que nós trocamos aqui de posição a matriz A com a matriz lambda identidade, Mas o que isso vai mudar nos cálculos do polinômio característico, Então, considerando esse mesmo exemplo da matriz A, então, calculando agora esse determinante, o que nós vamos fazer é considerar a matriz identidade, multiplicar por lambda, ou seja, nós vamos obter aqui uma matriz diagonal formada por lambdas, o restante tudo zero, e eu vou subtrair dessa matriz a matriz A. Então, neste caso, eu vou obter essa expressão aqui, e o determinante dessa matriz é dado dessa forma. Observe que, com essa escolha, o coeficiente que acompanha o termo de maior grau será sempre igual a 1. Então, nesse caso, o polinômio fatorado vai ser dado por essa expressão, e note que esses dois polinômios possuem as mesmas raízes. Então, nós vamos adotar essa escolha aqui para não preocupar com esse sinal de menos que aparece nesses casos quando a matriz possui ordem ímpar, pois o nosso objetivo é determinar o polinômio minimal e nós não queremos preocupar com esse sinal de menos aqui, pois o polinômio minimal deve ser mônico. Isso significa que o coeficiente que acompanha o termo de maior grau no polinômio minimal deve ser sempre igual a 1. Então, daqui em diante, nós vamos utilizar
essa expressão aqui para determinar o polinômio característico das matrizes e dos operadores. Por exemplo, seja f de v em v um operador linear, b uma base de v e o polinômio característico de f suponha que seja dado por essa expressão aqui. Determine todos os possíveis candidatos a polinômio minimal de f. Então, pelo teorema 2 anterior, as raízes do polinômio minimal são as mesmas raízes do polinômio característico. E neste caso, nós sabemos que as raízes desse polinômio são iguais a 3, a 1 e a menos 5. Então, os possíveis candidatos a polinômio minimal neste caso são esses 6 polinômios aqui. Note que o P de 1 é o polinômio que possui um menor grau dentre todos esses listados, e o que eu fiz aqui foi listar todas as possibilidades possíveis para o grau desse polinômio minimal. Outro exemplo, determine o polinômio minimal deste operador aqui, definido por essa sentença. Então, como nós já vimos, para determinar o polinômio minimal, inicialmente nós precisamos determinar o polinômio característico desse operador. Se B é a base canônica do R4, então a matriz desse operador na base canônica é dado desta forma aqui. Note que neste caso a determinação do polinômio característico está fácil, pois essa matriz é uma matriz triangular superior, né? Então o polinômio característico nesse caso vai ser o polinômio lambda menos 3 ao quadrado vezes lambda mais 1 ao quadrado, né? Então, a partir dessa expressão, nós conseguimos listar os possíveis candidatos a polinômio minimal, que neste caso são o polinômio P1, que é simplesmente aqui o lambda menos 3 vezes o lambda mais 1, o P2, que é o lambda menos 3 ao quadrado vezes lambda mais 1, o P3, que é o lambda menos 3 vezes lambda mais 1 ao quadrado, e por último, o polinômio P4, que é o lambda menos 3 ao quadrado vezes lambda mais 1 ao quadrado, né? Então, note o seguinte, que se eu substituir essa matriz neste primeiro polinômio aqui, que é o polinômio de menor grau, nós vamos obter a matriz nula. Isso significa que este primeiro polinômio é o polinômio minimal de f, né? Pois este polinômio é um polinômio mônico, anula a matriz de f em relação à base canônica e é o polinômio de menor grau que anula essa matriz. Então, suponha que, substituindo essa matriz nesse primeiro polinômio, nós não anulamos, substituindo ela nesse segundo polinômio, anular, então o P2 seria o polinômio minimal. Se não anular no P2 e anular no P3, então o P3 seria o polinômio minimal e assim em diante. Note que sempre quando nós substituímos a matriz no polinômio característico, aqui sempre nós vamos obter a matriz nula, pelo teorema de Cayley-Hamilton. Mas qual é a relação entre polinômio minimal e a diagonalização de operadores? Essa resposta é dada nesse teorema 3. Sejam V um espaço vetorial de dimensão finita n e B uma base para V, então o operador linear f de V em V é diagonalizável se e somente se o polinômio minimal de f é dado desta forma, onde λ1, λ2 até λr são os autovalores distintos do operador f. Então, um operador vai ser diagonalizável se somente se o polinômio é dado dessa forma, ou seja,
Aqui, todas essas potências são iguais a 1. Por exemplo, por este teorema, o operador f do exemplo anterior é diagonalizável, pois o polinômio minimal nós obtemos que é o polinômio lambda menos 3 que multiplica lambda mais 1. Exemplo: determine o polinômio minimal deste operador linear e diga se f é diagonalizável. Então, como nós sabemos, para determinar o polinômio minimal, primeiramente nós precisamos determinar o polinômio característico. Então, para isso, nós vamos escolher uma base qualquer para o R3. É claro que é sempre mais fácil escolher a base canônica, né? Então, se B é a base canônica do R3, então a matriz desse operador nessa base B é dada dessa forma aqui. Logo, o polinômio característico de f vai ser dado desta forma e, neste caso, os possíveis candidatos a polinômio minimal são esses dois polinômios aqui, que é o lambda menos 1 vezes o lambda mais 2 e esse polinômio P2, que é o lambda menos 1 ao quadrado vezes lambda mais 2. Daí, substituindo essa matriz neste primeiro polinômio, vocês estão vendo que nós não vamos obter a matriz nula. Isso significa que este polinômio P1 não é o polinômio minimal deste operador, ou seja, o operador f não é diagonalizável, pois, neste caso, o polinômio minimal será o polinômio P2, que é dado dessa forma aqui. E como aparece essa potência 2, esse operador não é diagonalizável pelo teorema anterior. E com isso nós finalizamos a aula.